Olha só que interessante. A XP recomendou este fundo com rendimento de mais de 11% ao ano. Parece ótimo, né? Mas, quando a gente vai fundo no relatório, tem um detalhe ali que, olha, muda tudo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Estamos falando do MCI 11, o Mauá Capital Recebíveis. E a ideia aqui é simples. Vamos deixar a recomendação de lado por um instante e mergulhar nos números de verdade, lá no relatório do fundo. A gente vai cruzar as informações para entender a história completa por trás desse dividendo tão chamativo. Então, para começar, vamos entender por que todo mundo ficou de olho no MCI 11. Qual foi a promessa? A XP montou um caso bem convincente e vale a pena a gente dar uma olhada nos pontos que eles destacaram. Basicamente, a tese deles se apoia em 4 pilares. Primeiro, um dividend yield que enche os olhos, quase 11,5%. Segundo, uma baita proteção contra a inflação, já que a carteira é quase toda em IPCA. Terceiro, um portfólio de crédito de alta qualidade, com baixo risco. E para fechar, uma gestão ativa, que está sempre buscando as melhores jogadas. Olhando assim, parece o pacote completo, não é mesmo? Beleza, agora vamos para o que interessa, o relatório oficial do MCI 11. E é aqui que a coisa começa a ficar boa. Porque à primeira vista, os números parecem não só confirmar tudo que a XP disse, mas até melhorar a história. Olha isso. O último dividendo pago foi de R$ 1 por cota. Isso é mais do que a própria projeção da XP indicava. Ou seja, na prática, o fundo entregou ainda mais do que o prometido. Ponto para ele. E se a gente pega esse R$ 1 e projeta para o ano todo, o yield vai para 13,3%. É um número ainda mais forte do que aqueles 11,5% que já tinham chamado a atenção de todo mundo. E para deixar o cenário ainda mais bonito, o relatório mostra que a carteira está tinindo. 100% dos CRIs estão adimplentes, zero calote, e a proteção contra a inflação é real, com 98% da carteira atrelada ao IPCA. Então até agora, o quadro é perfeito, certo? Bom, é aí que entra o detalhe. É exatamente aqui que uma análise um pouco mais atenta separa o joio do trigo. Porque no mercado financeiro a gente sabe, o diabo mora nos detalhes. E tem uma informaçãozinha ali no relatório que muda a perspectiva de todos esses números fantásticos que a gente acabou de ver. O pulo do gato está aqui, na diferença entre o que o fundo realmente ganhou e o que ele pagou. O relatório mostra que o fundo gerou de resultado 0,75% por cota, mas ele distribuiu R$ 1. Essa conta não fecha, né? Tem um buraco aí de 25 centavos. E essa é a grande virada da nossa análise. Traduzindo, o fundo no momento está pagando mais do que ele consegue gerar. Ele está tirando dinheiro de algum lugar para completar esse dividendo. Esse gráfico aqui, do próprio relatório, escancara a situação. A barra do resultado mostra os 75 centavos que ele gerou, mas a barra do dividendo pago mostra R$ 1. E essa diferença? De onde saíram os 25 centavos? Das chamadas reservas acumuladas. Isso já acende um alerta e traz duas perguntas na nossa cabeça, né? Primeiro, como ele consegue fazer isso? E a mais importante de todas, por quanto tempo isso se sustenta? É sustentável? Bom, e é importante dizer que isso não é um erro, tá? Não é que a gestão se atrapalhou nas contas. Isso é uma estratégia. E para a gente entender a lógica por trás, a gente precisa falar sobre o que são essas tais reservas. Pensa na reserva acumulada como se fosse a poupança do fundo, sabe? Nos meses bons, quando ele gera mais do que paga, ele guarda um dinheirinho lá. E nos meses mais fracos, como agora, ele vai lá e saca dessa poupança para completar o dividendo e manter o pagamento estável. Simples assim. E quanto tem nessa poupança hoje? Segundo o relatório, o fundo tem 9 centavos por cota em reserva. Agora vamos pensar, se ele está usando 25 centavos por mês para completar o dividendo e só tem 9 centavos guardado, bom, a matemática é clara, né? Essa reserva não dura muito tempo nesse ritmo. Então, por que a gestão faz isso? Para dar previsibilidade. A ideia é evitar aquele dividendo que parece uma montanha-russa, sabe? Um mês paga muito, no outro paga pouco. Eles preferem manter um valor mais estável, como esse R$ 1, usando as reservas para suavizar essas quedas. É uma escolha estratégica, trocar a volatilidade pela estabilidade. E isso leva a uma reflexão interessante, que eu queria até saber a opinião de vocês. O que é melhor, essa estabilidade, mesmo sabendo que ela está sendo turbinada por reservas, ou um dividendo que varia mais, mas que reflete 100% o que o fundo gerou naquele mês? Não tem certo ou errado aqui, é perfil. Me conta aí nos comentários qual dessas abordagens agrada mais. E para a gente ver como o mercado lê essas estratégias diferentes, nada melhor que uma comparação. Vamos colocar o MCI 11 lado a lado com o outro gigante do setor, o KNSC 11. Isso vai nos dar uma boa ideia de como o preço da cota reflete essa questão da previsibilidade. Se a gente olhar o P sobre VP, que é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial, a história fica bem clara. O MCCI 11 hoje está negociando com P/VP de 0,99, ou seja, um pouquinho mais barato do que ele vale. Já o KNSC 11, que é conhecido por pagar dividendos mais alinhados com o que gera, está com P/VP de 1,03, ou seja, com prêmio, um pouco mais caro. A leitura do mercado aqui é direta. Olha, MCCI, por causa dessa incerteza no seu dividendo, eu te pago com um desconto. Já você, KNSC, pela sua previsibilidade, eu aceito pagar um pouco a mais.
E aqui a gente chega na primeira grande lição dessa análise. O dividendo que pinga na conta é só a ponta do iceberg. O que realmente importa, o que sustenta tudo no longo prazo, é a capacidade do fundo de gerar resultado, é o motor do negócio. E a segunda lição tão importante quanto a primeira. O preço que se paga por isso importa, e muito. A comparação do PBV mostra que o mercado não é bobo. Ele coloca o risco no preço. A grande questão para quem investe é: esse desconto que o MSCI 11 oferece hoje compensa a incerteza? Então, para a gente fechar, a pergunta que fica no ar é: o que faz mais sentido para uma carteira de investimentos? Ir atrás de um yield maior agora, mesmo sabendo que tem essa pitada de incerteza? Ou buscar mais previsibilidade para o futuro, mesmo que isso signifique um rendimento um pouco menor hoje? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o perfil de cada um. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear as ideias. A gente se vê na próxima.